Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Gente, estamos de volta esta semana para dar continuidade a um assunto muito importante, que é o diabetes. O diabetes é uma doença que hoje assola o mundo, por ser uma doença silenciosa, mas é fatal. E para falar sobre isso, eu trouxe novamente o Dr. Cassu, que é um especialista em diabetes, um diabetólogo, posso dizer assim, mas também é nutrólogo e cardiologista. Dr. Cassu, como é que é essa loucura da diabetes e que está matando tanta gente e judiando mais tanta gente, né, que é o principal? É verdade. E por que judia? Em parte porque quando um indivíduo diagnosticado com diabetes, sabe-se que ele já deve ter a doença por pelo menos uma média de 4 a 8 anos, sem saber que tinha a doença. E quando essa doença é diagnosticada, provavelmente, se não for por uma situação muito séria, como um problema na retina, um problema nos rins, ele vai continuar achando que não tem a doença. E vai continuar subtratando. Vai continuar fazendo pouca dieta, pouco exercício, vai tratar com poucos remédios, não vai aceitar e a doença vai evoluir silenciosamente. É por causa dessas situações que nós fazemos campanhas de orientação, como já fazemos algumas caminhadas do diabetes. E esse ano nós teremos no dia 18 de agosto, no Parque Barigui, a nossa próxima caminhada do diabetes. Lá teremos tendas de orientação, onde as pessoas poderão ter todos os acessos a nutricionista, a educadores em diabetes, a médicos, teremos uma atividade física e faremos uma caminhada pelo parque para também fazer com que todos tenham uma visibilidade maior em relação a mostrar que o diabetes é uma doença cada vez mais epidêmica. Eu repito, seremos quase 400 milhões de diabéticos em 10 anos e hoje temos um pouco mais da metade desse número. Então eu digo para vocês, o diabetes é uma doença que não brinca em serviço. E se você brinca em serviço ao pensar que não tem a doença ou ao tratá-la, preste atenção. Ela está fazendo aquilo que a evolução da doença faz, ou seja, lesões nos seus vasos. Alguém me perguntou agora há pouco tempo, o que acontece com diabetes? A glicose alta, ela é tóxica para os vasos. E é por isso que toda doença, toda complicação do diabetes é, na verdade, uma replicação desta doença dos vasos. Quando você tem uma retinopatia, uma doença nos olhos, é porque os vasos dos olhos ficaram doentes por causa do diabetes. Então, o diabetes não mata, o que mata é o que ela faz, né? Ela vai minando. Exatamente. Os órgãos, vai contaminando o seu corpo. Ela é a causadora inicial, não a causa final, mas a causa inicial é o diabetes. Se você tem uma lesão no coração, um infarto, se você tem um derrame cerebral, se você tem um problema renal, se você tem um problema periférico na perna, com certeza tudo isso é uma doença do vaso. A glicose alta, ela é tóxica para o nosso vaso. Doutor, me fale uma coisa, a gente sabe que muitas pessoas não aceitam, não sabem conviver com a doença. Muitas brigam com elas. A exemplo, eu tenho até na família pessoas que brigaram, não aceitaram a doença e hoje estão sofrendo muito por isso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa aceitação, que as pessoas têm que ter a doença como uma amiga, embora seja ruim, mas se você for amigo, entender, e a falta de conhecimento, gente. Você, quando tiver uma doença, você tem que se inteirar disso, buscar conhecimento, ler sobre o assunto, para você saber viver bem. Não é isso, doutor? É verdade. Se você aceita a condição de uma doença inicial, você convive de uma maneira mais harmoniosa e consegue ter um padrão de vida muito próximo. Você pode sair com as pessoas, só você vai ter uma noção melhor do que comer, de quanto comer principalmente. Porque, teoricamente, o diabético poderia até comer açúcar. Só que a quantidade de açúcar que ele comeria seria uma quantidade muito proporcional ao nível que teria o efeito desse açúcar no seu sangue. Então, a gente pede que os diabéticos evitem o açúcar, mas na verdade é uma condição mais de prevenção, porque as pessoas não sabem dimensionar quanto é esse açúcar que eles poderiam usar. Então, na verdade, Alexandre, e o público possa entender que essa quantidade de açúcar ou de pão branco ou de farinha que os diabéticos normalmente são proibidos, eles estariam liberados se cada um soubesse a quantidade e em cada momento que poderia comer daquilo. E olha só, a gente costuma dizer no programa, com várias entrevistas atrás, que quem come menos vive mais. Inclusive, os budistas, se eu não me engano, dizem que você tem que comer a metade do que você está acostumado, né? Se exercitar
10 vezes mais do que você está acostumado e sorri milhões de vezes mais. Certamente, Né? eu tô sorrindo. Então, o diabetes não é diferente disso, porque em tudo tem açúcar, gente. Não se engane que numa coxinha, como minha mãe dizia, ai, mas eu comi uma coxinha é salgado. Tem muito açúcar na massa. É. E isso estava destruindo, estava enfatizando o diabetes, né? A bem da verdade, a gente deve dizer o seguinte: o açúcar é um tipo de carboidrato. Como é a destrose do milho, como é a farinha, a maisena, o amido, assim como é a batata, assim como é o arroz, assim como é a farinha de trigo, assim como é a mandioca, a farinha de mandioca, sabe? Então, assim, a classe dos carboidratos inclui os açúcares. Então, como a coxinha é feita de farinha e, eventualmente, tem também para dar um sabor diferente, uma pitada de açúcar, então tem 2 carboidratos aí no caso. E em todo alimento, de um modo geral, você vai ter algum tipo de carboidrato. E olha só, eu vou ter que encerrar por aqui porque o nosso tempo está acabando, mas está interessante, não tá? Então não saia daí, porque o programa continua e esta matéria com o Dr. Caçu, nós vamos continuar semana que vem, vamos falar mais sobre essa passeata do diabetes e o Dr. Caçu vai estar esclarecendo. Por gentileza, você que tem diabético na família, quer saber se tem diabetes, mande um e-mail para produção@aartedefazeramigos.com.br e a gente vai estar respondendo a você, tá bom? Um beijo no seu coração, Dr. Caçu. Até a semana que vem. Muito obrigado, Alexandre. Um abraço. A todos uma boa semana. A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção@aartedefazeramigos.com.br.